depois de um tempinho, tá, Fred? Seja bem-vindo. Boa noite. Vamos lá? Vamos lá, obrigado, Maria Antônia, pelo convite. Mais uma vez, assim, é sempre um prazer estar com a turma do IPPE, né? Sempre a gente, nos nossos encontros aqui, são encontros sempre muito agradáveis, né? Muita discussão bacana, muito papo legal. Eu acho que a turma está com a câmera meio fechada, porque hoje é sexta-feira à noite, né, Maria Antônia? Então deve ter uns que estão tomando uma cervejinha, um vinhozinho, né? Deve estar meio escondidinho aí, né? Estou vendo a Frane aqui, a Frane deu uma risadinha que está com a cervejinha até escondidinha ali do lado e tudo. Mas brincadeiras à parte, gente, claro, quando a gente fala de uma palestra, eu gosto sempre de dizer que o que a gente veio fazer aqui é um bate-papo, né? Porque palestra vai ficar só eu falando aqui, eu acho que às vezes não é legal. Então, eu deixo sempre muita vontade, ou vocês para levantarem a mãozinha, ou fazerem a pergunta, abrir o microfone, fica bem tranquilo. De toda maneira, a Maria Antônia falou que lá no final a gente vai fazer essa abertura para perguntas, né? Enfim, para esse bate-papo. E a temática que a gente vai falar aqui, né, quando a gente fala do Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, não tem como de falar de empreendedorismo hoje sem falar em inovação, né? A gente está num mundo que a gente fala de inovação. Então, a gente vai comentar, vai conversar um pouco sobre criação de novas demandas, novos produtos e soluções, né? Como é que isso vem acontecendo com essa efervescência aí nesse nosso mundo de hoje, né? Um mundo que não para, um mundo que é extremamente efervescente, tá? E nós vamos começar aqui passando um videozinho rapidamente do IPPE sobre o nosso projeto, tá? Opa, peraí. Professor, aqui para nós está sem som. Aqui Opa, pra mim tá saindo som normal. tá saindo som para vocês, pessoal? Aqui pra mim tá. Deixa eu rodar de novo aqui, só me Saiu digam um se está pouco saindo. baixo, mas saiu. Deixa eu aumentar um pouco e vou soltar ele de novo aí. Bom, sempre importantíssimo a gente falar, né, da presença dos patrocinadores, né, o desafio aí desse projeto do IPPE, de todos estarem juntos, né, do IPPE, todos esses patrocinadores que a gente tem que enaltecer para trazer aqui para vocês esse bate-papo e esse nosso conteúdo de hoje aqui, tá? Bom, rapidamente eu quero me apresentar, eu sou o Fred Albuquerque, né, eu tenho uma formação de publicidade e propaganda, tenho uma pós-graduação em marketing, também com uma especialização internacional. Eu também fiz uma pós, em inteligência organizacional e, mais recentemente, eu fiz um programa de desenvolvimento de conselheiros na Fundação Dom Cabral. E aqui vai mais última novidade, que eu acho que Maria Antônia e Ítalo ainda nem sabe, a turma do IPT nem sabe, nessa busca de sempre melhorar, de sempre aprender, né? Eu estou me mudando para Portugal agora para fazer um mestrado em gestão de organizações de inovação social. É, inovação
social, né? Então, estou me voltando a esse empreendedorismo social aí. Tenho uma carreira profissional como executivo de várias empresas no segmento de bebida, no segmento de shopping center. Fui gerente de marketing do Mineirão. O pessoal geralmente pergunta se eu gosto de futebol, porque foi escudinho do Galo aí. Eu não gosto de futebol, gosto do Galo mesmo, tá? Então, futebol gosto mais ou menos, eu gosto mesmo do nosso galão da massa. Eu tive uma vida como empreendedor e como inovador sempre muito grande. Então, eu fui dono de uma agência de comunicação durante 10 anos. Eu fui dono da franquia da Loja do Galo no Savassi durante 11 anos. Eu tive a primeira empresa brasileira de camisas retrô do futebol, que foi a Futebologia, né? Inclusive, eu já fiz uma camisa comemorativa dos 50 anos do primeiro gol do Pelé. Eu tenho uma empresa de consultoria e eu tenho um Olival em Ouro Preto, né? Mais uma vez falando de inovação, com alguns sócios e parceiros lá. Sou professor de graduação e pós-graduação em todas as instituições e também aqui no IPPE, e eu tenho 2 livros publicados, um que chama O que eu quero ser quando crescer e um outro que chama É Só Marketing, né? Então, eu sei um pouco da minha história, da minha vida, e geralmente eu gosto de dizer que eu sou um empreendedor serial, né? Eu sou aquele que está sempre empreendendo, sempre pensando em algo novo para estar no mercado, e é um pouco desse tema na nossa palestra, né? E a minha pergunta começa, e a minha palestra, nosso bate-papo começa com essa pergunta: você acha que tem algo no mundo que ainda não foi inventado? O que vocês acham? Vocês acham que existe algo no mundo ainda que não foi inventado? Pensa aí nesse mundão de meu Deus aí, nesse planeta desse tamanho, e pensa assim: será que tem alguma coisa que não foi inventada ainda? O que vocês acham? Alguém se arrisca a dizer, eu acho que alguma coisa assim eu gostaria de Eu ter acho que assim. eu, eu acho que tem, O só que, não sei o Adeli? quê. Se eu, Ah, sou, se eu soubesse, já tinham se, inventado. se a Adelisa soubesse, ela já tinha inventado, né, Adelisa? A Mas, Deilza. a Deilza, desculpa. Mas olha só, Deilza, interessante a sua colocação, porque quando a gente pergunta assim, você acha que tem algo no mundo que ainda não foi inventado? Acho que a Deilza respondeu muito bem a pergunta, que ela fala assim, acho que sim, mas eu ainda não sei o que que é, né? Só que quando a gente olha para o mundo, a gente pergunta assim, gente, será que realmente tem alguma coisa no mundo que ainda não foi inventada, né? Que ainda ninguém pensou como inovação? Será que existe isso? Você imagina, a gente está no Brasil, Belo Horizonte, região de Belo Horizonte, você imagina o que está acontecendo agora na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Afeganistão, né? No outro polo do planeta. Ou seja, o que está acontecendo lá para a gente imaginar se as coisas foram inventadas ou não. Então é isso mesmo, Deus. Assim, achar que a gente tudo foi inventado, talvez não seja uma realidade, né? E aí eu queria fazer uma pergunta: quando que surgiu o carro elétrico? Você sabe me dizer quando que surgiu o carro elétrico? Não, Sabe não, Deus? não. Alguém se arrisca? Se não Geraldo me se arrisca? engano, ele foi criado pelo Gurgel, não é uma criação brasileira? Criação do Gurgel, Geraldo. Você acha que é? Parece que há muitos anos atrás ele tinha feito um carrinho elétrico. Muitos, é. Então, olha só, Bom, quando eu pergunto... O que foi, Geraldo? Desculpa. é porque recentemente, aliás, recentemente, bem recente mesmo, até ontem, que eu li uma reportagem sobre isso, falando que o Gurgel tinha feito o primeiro carro elétrico. Era um carrinho pequenininho, menor Sim. do que o BR-800, mas eu não tinha nenhuma informação a respeito, assim, para correr atrás. Eu vi isso, agora você está falando, você acha interessante, porque eu não sei se você tem essa informação, se realmente foi ele o primeiro a criar o carro elétrico. Não sei se é uma criação brasileira. Olha que coisa interessante, Geraldo. Quando a gente fala, né? Quando eu perguntei assim, quando que foi criado o carro elétrico, né? Quando que surgiu o carro elétrico, eu estou trazendo 3 datas, né? 1888, 1974 e 2020. E aí, quando eu pergunto 1888, 1974, 2020, o Geraldo veio ali e respondeu muito bem, assim, 1888 foi lá atrás, quando resolveram colocar um primeiro motorzinho elétrico num carro para entender. O segundo foi esse que o Geraldo acabou de falar, foi chamado Itaipu Elétrico, que é o carro do Gurgel, né?
que é um brasileiro que criou o carro elétrico. Depois, em 2020, a gente veio a Tesla, né, que é uma fabricante de carros elétricos mundiais, mostrando o carro elétrico. Agora, olha como é que é interessante, eu estou fazendo o link com a primeira pergunta. Quando foi inventado o carro elétrico? Eu trago 3 datas, 1888, 1974 e 2020. O Geraldo veio nessa de 1974, né? Ou seja, com essa referência. Vocês estão me vendo aí? Eu vou cair. Vocês estão me ouvindo? Deu uma caidinha, não deu? Congelou para mim. Eu estou ouvindo normal. Tá. Mas então o Geraldo trouxe aí de 1974, quer dizer, a primeira referência que ele tem, que muita gente tem, sobre o carro elétrico. Mas a gente não sabe lá de 1888. Mas o que está fresco na nossa memória agora, né, Geraldo, é 2020. Né? Ou seja, esses carros elétricos agora que estão surgindo, que estão aparecendo, que estão vindo com uma força muito grande. Então, olha como é que é interessante. Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala que surgiu alguma coisa nova, a pergunta é: possível ser inovador, criativo e empreendedor no mundo de hoje? Quer dizer, eu falei de 1888 e eu falei de 2020. Será que a gente consegue ainda ser inovador, ser empreendedor e ser criativo? É claro que a gente consegue, né? É lógico que a gente consegue. Isso não se para. Agora, tem uma coisa que aí eu gostaria muito que vocês guardassem essas 3 letras, né? E aí eu vou me referir a 1888, 1974 e 2020. Essas 3 letras fazem toda a diferença todas as vezes que a gente fala de inovação e de criação de novos produtos e serviços. O que eu estou dizendo dessa sigla TIP? Eu estou dizendo sobre tempo, eu estou dizendo sobre ideias e eu estou dizendo sobre pessoas. Então, veja bem, aquele carro de 1888, ele era uma ideia boa? Um carro elétrico de 1888? O que vocês acham? Criar um carro elétrico em 1888 era uma ideia boa? Na época era. Claro, né, Adeus? Era uma ideia boa. Em 1888, você criar um carro elétrico era uma ideia boa. Agora, a segunda pergunta é: será que eles estavam no tempo certo para criar um carro elétrico? Será que aquele tempo era um tempo assim que se precisava já criar um carro elétrico? Então, olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma ideia boa, talvez num tempo que não era bom. E será que a gente tinha um número de pessoas que eram pessoas que efetivamente conheciam de motor elétrico, já sabiam trabalhar com motor elétrico e tinham essa disponibilidade? Talvez não. Então, em 1888, talvez a gente tivesse o tempo certo, aliás, desculpa, a ideia certa, no tempo errado, com as pessoas erradas. Em 1974, com o Gurgel, talvez eu também tivesse no tempo certo. Né? Já estava em 1974, com ideia boa. Mas será que as pessoas estavam adequadas a esse projeto nessa época? E aí, quando a gente chega em 2020, a gente pergunta: será que o tempo, as ideias e as pessoas em 2020 já estão adequadas? Aí eu creio que sim, que é o que a gente está vendo dos carros elétricos aí. Então, essa sigla TIP, né? É sempre bom vocês guardarem o tempo, as ideias e as pessoas. Vocês, possivelmente, já podem ter tido alguma ideia na vida de vocês que foi uma ideia muito boa, mas ela não foi para frente. Talvez ela estivesse no tempo errado. E ela ainda possa ser uma ideia que possa ser colocada para frente. Tá? Bom, mas o que é uma inovação? E aqui vai uma pergunta: o que é uma inovação? E eu não quero só que a Deusa participe, eu queria que mais gente participasse, né? Só a Deusa e o Geraldo. O que é uma inovação, pessoal? Ó, vi um áudio abrindo aí. O que é uma inovação, turma? Seria A algo gente novo que nunca foi feito antes, algo. criar algo novo, né, Sheila, que nunca foi feito É, antes. Será que é fazer o que é novo? Será que é isso que é Não, inovação? não professor, eu acho que necessariamente você novo, mas de pode, forma diferente, talvez. forma diferente, eu acho também, você descobrir uma nova aplicação para algo que já exista. Sim. Então, olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando de fazer algo novo, nós estamos falando de algo diferente, né? Se a gente for lá nos grandes teóricos,
Vocês vão ver né, lá, se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão ver que a gente tem o que a gente chama de inovação de H1, H2 e H3. O que é H1, H2 e H3? São inovações de formas diferentes. O H1 é esse incremento que a gente fala, é fazer algo de forma diferente. O H2 já é algo completamente mais fora da caixa. E o H3 é algo completamente diferente que nunca existiu, tá? Então é interessante a gente entender. E aí eu queria entender, isso que vem aí é inovação? E aí eu queria que vocês me dissessem se isso é inovação. Isso aí é uma inovação? Vocês acham que isso é uma inovação? Vocês estão vendo a figurinha aí? A praticidade ela pode ser considerada um item da análise da inovação, professor? Claro, você criar alguma coisa que facilite muito a vida das pessoas, Geraldo, com certeza é um item. Na verdade, é muito do que acontece, inclusive, no mundo de hoje, né? Quando a gente fala de inovação hoje, o que as grandes empresas, organizações fazem é facilitar a vida das pessoas, né? Tanto é que a gente vai mostrar um pouco disso aqui. Mas, assim, será que isso é uma inovação? Quando a gente olha e fala assim, pô, será que fazer um, um negócio de plástico aí na cara para se esconder do macarrão e não sujar o cabelo, será que é uma inovação? Será que isso aí é uma inovação, essa câmerazinha colocada pela cabeça fora para tirar não sei quantas fotos aí, 360 graus? Engraçado que eu me ativo é o miojo, e não o negócio estava na cara da mulher. Depois que você falou, que eu falei, é um negócio. Tá vendo como é que a gente não enxerga, às vezes, nem obviedade, né, Geraldo? Olha como é que é interessante. Mas é legal, olha o que que nós estamos dizendo, né? Então, o Geraldo falou ali do miojo, ou seja, um tipo de comida, né? Mas a gente estava a ponto ali. Agora, esse segundo, eu gosto muito de dizer daquilo que tipo que eu falei ali. Vocês viram que ela tem na câmera na cabeça dela, ela deve ter aí talvez umas 8 ou 6 câmeras na cabeça. Aí você vai dizer, pô, será que isso é uma inovação? Aí vamos pensar, vocês já viram hoje as câmeras que filmam 360 graus? Será que ela não se derivou disso aí? Ou seja, aqui eu tinha câmera para tirar ângulos de 360 graus. Mas será que eu estava no tempo certo quando eu estava com essa ideia? Possivelmente não. Mas hoje sim ela já é uma ideia nova. Então hoje ela já pode ser uma ideia bem interessante. Então isso é uma inovação. Será que esse esfriador de macarrão aí é uma inovação? Você colocar ali um ventiladorzinho para esfriar seu macarrão? Será que você colocar ali uma bicicleta com um cortador de grama é uma inovação? Né? Geraldo lá cortar a grama da casa dele, enquanto ao mesmo tempo que ele pedala, ele já faz o serviço todo de cortar as gramas todas da casa dele, deixar tudo bonitinho. Será que isso é uma inovação? Ainda pratica exercício, né? Você pratica exercício e ainda deixa sua grama nos trinques, né, Geraldo? Então, olha só, eu trouxe alguns exemplos, né? Falar desse papel higiênico aí para você suar o nariz. E quem nunca dormiu dentro do ônibus, né? Ou dentro do metrô, deu aquela cochilada, às vezes até bateu a cabeça no ferrinho da frente, né? Aquela cochiladinha que a gente dava dentro do ônibus. Eu, quando voltava da escola, sempre dava aquela cochilada, né? Então, olha o que que a gente está falando. A gente está falando de uma série de coisas que podem ser pensadas como inovação, né? Por mais esdrúxulas que elas possam parecer. Mas o que que é uma inovação? A inovação, na verdade, ela é um produto ou um processo novo, ou que é aprimorado, como algumas das pessoas aqui disseram, ou é uma combinação dos dois, né? Que vai fazer o quê? Vai diferir significativamente dos produtos, os processos que existiam anteriormente, né? De uma empresa que tenha sido introduzida no mercado ou colocado ao uso por essa empresa. Então, isso é uma definição da OECD, mas o que que ela diz? Quando vocês disseram que é algo novo, algo que foi inovado, né, algo que teve uma transformação, é isso que a gente chama de inovação, né? É isso que a gente denomina de inovação. Então, quando eu peguei e perguntei para vocês lá, se no mundo de hoje, né, tudo já foi criado, aí a gente, né, a Deusa falou assim, o que não foi criado que ainda não existe, né? Mas o que que a gente pensa? A gente pensa assim, já existiu o cortador de grama, já existia a bicicleta, mas não existia a bicicleta cortadora de grama, não é isso? Então, o que que nós estamos falando? Nós estamos falando que existiam 2 produtos, cada um tinha um objetivo, e esses 2 produtos foram colocados juntos e criaram uma solução para o mercado, né? Para ser colocado no mercado, que é visto como uma inovação, tá?
Até aqui, tranquilo, gente? Alguma pergunta? Diga, Geraldo. Então, nessa análise aí, por exemplo, a Gurgel fez o carrinho elétrico. O modelo híbrido, então, ele passa a ser uma inovação. O modelo híbrido é uma inovação. E quando você me pergunta, Geraldo, sobre o modelo híbrido, na minha cabeça, né, quando a gente fala aí desse novo mundo, buscando uma sustentabilidade muito maior, né, inclusive a partir da energia elétrica, se você vê alguns carros híbridos hoje, por exemplo, que é o carro da Toyota, ele gera energia a partir do movimento das próprias rodas e do freio do próprio carro. Ou seja, ele não depende de um combustível fóssil e não depende da energia elétrica para gerar a sua própria autossuficiência. Então, isso é uma forma de inovação. Se você me perguntar, eu tendo a pensar que no futuro o que vai acontecer já que o carro está rodando e com aquele rodar dele já gera energia, por que eu vou ficar precisando de outra matriz energética se ele se autossustenta? Não é mesmo? É o caso do Prius, né? Da Toyota, né? Exatamente, o Prius da Acho que foi o Toyota faz primeiro isso. híbrido. Eu não sei se já teve a oportunidade de andar, é impressionante. Quando você usa o freio, por exemplo, ele já vai mostrando no painel o quanto de energia está gerando ali dentro para retroalimentar o carro, né? Então, isso é uma inovação, Geraldo. Claro, a gente tinha o carro combustível, depois veio um carro elétrico e depois já veio um carro novo que usa, inclusive, o modelo híbrido de fazer energia elétrica junto com combustível fóssil, junto com a própria geração de energia. Então, isto é uma inovação, tá? Bom, a minha pergunta é, tem como inovar num produto como esse aqui? O que vocês acham? Vocês estão vendo aí qual que é o produto que está na tela? É água? Uma garrafinha d'água, Deise. Você acha que tem como fazer inovação numa garrafinha d'água, Deise, de 500 ml? Olha, professor, eu não sei se é uma inovação, mas é uma coisa diferente. Na Sim. Europa, a tampinha plástica da garrafa, ela vem fixa. Então, você abre a garrafa, a tampinha não cai. Eu não Como é? sei se é uma Você inovação. roda, você roda e ela Roda e fica presa. ela fica presa por um pedacinho no plástico e ela não cai. Você abre a garrafinha e a tampinha fica anexada. Então, Porque olha, muitas vezes a gente abre a garrafa, a tampinha cai, né, no chão. e aí tem duas coisas que você resolve, né, Tânia? Uma, você não perder a tampinha da sua água e não poder utilizar de novo. E outra, você perder a tampinha da sua água e ela virar lixo, né? Então, você tem duas Exatamente, coisas aí que poluição. você resolve, né? Mas, enfim, Eu olha, achei interessante isso. olha que coisa interessante. A Tânia está trazendo, quando eu perguntei sobre inovação, a Tânia está trazendo, olha, tem uma tampinha da água que fica presa na garrafa para não cair e você não perder aquela tampinha, ela não virar lixo. Olha só como é que é legal uma inovação. Mas essa que eu estou trazendo para vocês não é essa, Tânia. Alguém sugere mais alguma ou conhece alguma outra inovação ligada à garrafinha d'água? Ela Alguém podia conhece? ser retornável. Podia ser retornável? Eu acho que já deve ter ser, né, Adesa? Que eu acho que a grande maioria das garrafas, acho que até como lei hoje, né, ela tem que ser retornável, né? Ela não pode, ela tem que estar. Inclusive, tem muitos materiais hoje que tem que ter Dessa. um nível de maleabilidade que inclusive é ruim, né? Às vezes você vai tomar uma aguinha, ela é tão fraca que até a garrafa você acaba derrubando, que a garrafa é tão fofa que ela cai, né? Mas aí a Deise também falou, cada vez ser mais retornável, feito com outro tipo de objetos, também é. O que mais? Essa É aqui, um ó, plástico biodegradável Biodegradável, plástico biodegradável. e parece que ela está empilhada, né? As Parece que é. garrafinhas estão empilhadas. Então, olha só, nós pegamos uma simples garrafa e quantas inovações nós já começamos a falar aqui? Falamos de algumas inovações, né?
Mas olha que interessante a inovação que foi proposta para essa garrafa d'água. A garrafa d'água assim virou a ser uma garrafa d'água assim. Por que que uma garrafa d'água daquela passou a ser uma garrafa d'água dessa aqui? Talvez aumente a capacidade e facilidade de beber nela, né? Ah, Tânia, eu acho que já viu minha palestra, né, Tânia? Por que que acontece Vi isso? não, Será que é professor. inovação? Deve ter visto já. Olha lá o que que acontece. Como é que a gente vai encher a garrafinha d'água naquela posição e uma garrafinha nova com o bico para frente? Vocês estão conseguindo ver a imagem ali, o desenho da imagem? Eu fui aqui, eu estava no filtro da minha casa aqui agora, fui encher esse copo d'água aqui para ficar tomando água com vocês. Como é que você faz para encher um copo d'água quando a parte de baixo da pia é mais baixa, né? Você tem que virar o copo, aí você abre a água, aí depois você fecha e tem que tirar o copo meio vazio, né? Que é um pouco do que aconteceu aqui. Como é que eu coloco essa garrafa d'água dentro de um bebedouro sem que ela, na verdade, caia uma água fora? Eu vou lá e entorto o bico dela e esse bico fica mais fácil. Ao mesmo tempo, o que que eu faço? Se eu tenho que virar água para beber ela assim, em 45 graus, se ela tem o bico mais torto, eu preciso virar ela menos, então eu bebo menos água, né? Eu preciso virar ela menos e com isso vem mais água na minha boca. Ah, Fred, isso é inovação? É uma forma de inovação, sim. Ah, mas será que isso vai emplacar, Fred? E aí vai ter a ver com o que a gente vai falar na palestra, na continuidade da palestra, né? Mas isso é uma inovação, isto é uma inovação, né? E quando a gente fala disso, a minha pergunta é: para onde que a gente deve olhar quando a gente quer fazer uma inovação? Para o produto ou para o cliente? O que que vocês acham? É o cliente, Por que para o cliente, Deus? porque o cliente satisfeito é cliente fiel. Cliente satisfeito é o cliente fiel, mas por que que quando a gente fala de inovação, e a gente está falando muito legal o que você falou, quando a gente está falando de satisfação, né? Se ele gosta, ele vai ser fiel. Por que que quando a gente fala da inovação, eu tenho que olhar para o cliente? Vocês concordam com isso? E mais do que concordam, vocês fazem isso quando vocês estão criando algum produto, algum serviço, alguma solução? Sejam francos e honestos. Acho Ou que na você Eu maioria faço. das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente pensa pelo gosto, pelo que a gente quer, né, ou gostaria, na maioria das vezes. Mas o ideal, né, o mundo ideal seria sempre pensar no que o cliente vai querer, o que o cliente vai gostar. Olha que coisa legal que você falou, Sheila. Você falou duas coisas muito positivas. Primeiro, na grande maioria das vezes, a gente não pensa especificamente no cliente, a gente pensa muitas vezes, e quando eu digo no cliente, será que eu gostaria? Aí a minha pergunta é: será que você é seu cliente? Que muitas vezes não é você que é o seu cliente. E outras vezes, Sheila, na verdade, a gente ficar focado no produto ao invés de olhar para o cliente, né? E eu vou passar esse vídeo aqui para vocês verem. Só façam assim para mim, ó, se vocês estiverem ouvindo, tá? Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone,
and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Olha o que o Steve Jobs fez, né? Para onde vocês acham que o Steve Jobs olhou quando ele mostrou, né, quando ele criou o iPhone? Ele olhou para o produto, ele olhou para o cliente? Acho que ele olhou para as duas coisas, para o produto e para o cliente, na minha opinião. A Shirley que falou que ele olhou para o produto e para o cliente. O que vocês Eu acham? acho que ele olhou para o produto, mas a, a usabilidade para o cliente, a comodidade para o cliente. A praticidade para o cliente. Praticidade para o cliente. Gente, o que a gente tem que entender, que eu acho que eu vou na primeira resposta da Shirley, que ela falou, mas ela falou de uma forma interessante, que é onde a gente tem que, de fato, prestar atenção. Ela falou assim, eu acho que ele olhou para os dois. Na verdade, não é que ele olhou para os dois. A verdade é que ele criou produto depois de ter olhado o que o cliente queria, né? Quer dizer, a gente só vai criar produtos a partir do momento que a gente compreender aquilo que os clientes querem, né? Ou vou dizer mais, nem que os clientes querem. Na verdade, os clientes nem sabem que querem, porque ninguém falou para a gente que a gente precisava de um aparelho que tivesse telefone, internet e música, né? Ninguém falou isso para a gente. Se lá na época do Ford a gente perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que elas queriam cavalos mais rápidos. E ninguém ia falar que precisava de um carro. Por que que não ia dizer? Porque, na verdade, nem a gente sabia. Então, esse é o grande desafio que a gente tem quando a gente fala de inovação, né? Por que que vocês acham isso? Vocês acabaram de dizer que olharam para o cliente, olharam para os produtos, né? Mas o que a gente tem que entender, por que que a gente acha se olhou para o produto, se olhou para o cliente, é a gente, de fato, passar por um olhar diferente quando a gente fala de inovação. A gente cada vez mais olhar para os clientes. A inovação ela está relacionada diretamente à mudança de comportamento do cliente. E quando a gente fala de tecnologia, é como a gente vai mudar. E os seres humanos são o porquê vai mudar. Então, a gente tem uma tendência muito grande, quando vai desenvolver algum produto, do mínimo produto que seja o produto mais tecnológico, de uma geleia de morango que eu faço na minha casa com morango orgânico, há um grande dispositivo eletrônico que é feito numa fábrica da China. Qual é a importância disso? Ter o cliente como foco da inovação. Tá? Então, olhar isso é o mais importante. E qual é a tendência que a gente tem de não olhar para os clientes como deveríamos olhar? Então, a gente muitas vezes se volta ao produto, fica focado no produto, olhando o produto e deixa de fazer uma observação para o mercado, né? Então, para inovar, a gente tem que, primeiro, observar comportamentos. Como que as pessoas interagem com produtos, serviços e experiências? Esse é um ponto fundamental. Como é que as pessoas estão interagindo com seus produtos e serviços? E segundo, com uma mente verdadeiramente aberta, tendo curiosidade, tendo empatia e tendo intuição, a capacidade de ver as coisas que muitas vezes passam desapercebidas. Esses dois pontos são fundamentais quando a gente diz sobre inovação. Tá? O Geraldo, acho que tinha aberto o microfone. Geraldo, quer fazer uma pergunta? Por exemplo, a Nokia, ela era tão avançada em celulares e ela não acompanhou esse mercado. A falha dela foi não inovar? Na verdade, não... Pode falar. Porque você pega a Nokia, né, uma empresa, né, um expoente aí e tal, e de Sim. repente virou o que virou. Sim. Ela perdeu na inovação, a falha Com dela certeza. foi isso? Eu vou te falar, Geraldo, nem a Nokia. Quando o iPhone surgiu no mundo,
A primeira empresa que estava à frente, que estava fazendo os produtos mais tecnológicos, era a BlackBerry. Eu não sei se você lembra, o aparelho tinha mais tecnologia e tudo mais. Só que o que aconteceu naquele momento é uma das grandes falhas, e tem vários artigos dizendo isso. A BlackBerry ficou orientada e voltada à melhoria do produto, e não observando o cliente como o Steve Jobs fez. Então, se você pegar os produtos que o Steve Jobs fez através da Apple, eles eram muito mais intuitivos do que os da BlackBerry. E a BlackBerry tinha tecnologia infinitamente melhor do que os produtos da Apple. Só que o grande desafio foi a Apple estava olhando para os clientes e a BlackBerry olhando para os produtos, né? Diga, Isabel. Ei, professor, boa Tudo bem? noite. Boa noite. Eu estou acabando de chegar do IPPE, que eu tive consultoria o dia todo. Ótimo. Muito legal. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu acho que está liberando. Não sei se está, tá? Estou te vendo. Está me vendo? Estou te vendo. Tá. Já passei perfume, professor, pode ficar tranquilo. Eu não posso aparecer. Sexta-feira à Mas, noite, né? hein? Sexta-feira à noite tem que passar perfume, pelo menos. Olha aqui, ó, como é que eu estou recebendo material da minha empresa agora, acho que eu acabei de entrar em casa, vindo do Achei que, IPPE, da Contorno. Então, achei estou que você aqui estava recebendo. achei que você estava recebendo uma cervejinha já para sexta à noite. Deixa eu só terminar a sua palestra, que você vai ver que eu vou comemorar em cima disso. Mas Excelente. então, o Diga. nosso amigo Geraldo falou do. Desculpa, eu até levantei a mão imediato, porque eu achei interessante. Quando eu descobri a situação da Nokia, que ela achava que ela não tinha que mexer, porque tudo que ela estava fazendo estava certinho, né? Sim, Então, até neste momento, você, como empreendedor, tem que ter uma atenção, porque quando você percebe que está tudo muito redondinho, tudo muito certinho, vamos procurar saber o que o cliente está precisando, porque pode vir um outro e ó. até porque nós temos que entender, né, Isabel, que nós mesmos mudamos, né? Se a gente não compreender que nós mudamos, quer dizer que o que você consumiu há 10 anos atrás talvez não a satisfaça hoje, aquela empresa que te vendeu o telefone há 10 anos atrás, ela só vai continuar vendendo para quem queria 10 anos atrás e não mais hoje. Então é É, isso, a Nokia foi o meu primeiro aparelho sim, e eu confesso que eu tinha uma certa paixãozinha da claro, praticidade dele. claro, Foi mudando as coisas e eu fiquei um pouco assustada porque eu acabei me perdendo na praticidade dele. Até claro. um belo dia, o ano passado, que eu apelei e comprei um iPhone. Eu falei, eu não quero trabalhar para o celular. Eu quero que o celular trabalhe para mim. Porque Isso para aí, trabalhar para o celular, poxa, eu não tenho, não preciso não tenho exatamente, ele. E exatamente. a Nokia, eu fiquei muito assustada, do ponto de vista de cliente mesmo, dele ter desaparecido. Sim, Não levei a coisa, não me atentei pelo fato. Mas por que sumiu? Tá, o iPhone chegou, Samsung se modernizou, por que a Nokia não? Quando eu fiquei sabendo que ela era muito certinha, ela perdeu, ela fechou pelo pecado de ser certo demais, né? Não querer agora, não acompanhar. agora tem uma Pois coisa não. interessante, Isabel, num artigo que eu já li da Nokia, e aí, obviamente, é que o Geraldo, aproveitando o que o Geraldo falou, toda vez que a gente fala de organização, não é uma coisa, muitas vezes, que faz uma organização não dar certo, né? É um conjunto de coisas, muitas vezes. Então, a não inovação da Nokia foi um dos fatores, mas teve um fator interessante, Geraldo, que é um artigo muito interessante que fala na Nokia, que a Nokia começou a fazer uma gestão, como a Apple tinha surgido e ela estava despontando no mercado, ela começou a fazer uma gestão interna das pessoas pelo terror.
Então, ela trabalhava com os funcionários dela, dizendo, olha, se você não fizer nada, nós vamos ficar para trás, nós vamos morrer. Então, todo mundo que trabalhava na empresa trabalhava sob um nível de estresse Uma tão alto pressão louca, que nível de estresse doido. começaram a ser paralisados por isso. Então, não conseguiam inovar, não conseguiam ter Trava. criatividade. Exatamente. E aí deixaram de Trava. acontecer tudo. Então, eu estou contando porque é interessante esse caso da Nokia, que ele é mais de um simples fator, né? É mais de uma coisa, né? Legal, Maravilha, turma? obrigada. Bacana? Agora, olha como é que é interessante, como é que as coisas mudam, que eu falei para a gente olhar para os clientes, né? Vocês estão vendo isso aí? O que está escrito na foto? O que está escrito aí? A posse do Papa? Apóstolo Papa Bento XVI. Teve alguma mudança da posse do Papa Bento XVI para a posse do Papa seguinte? Vocês acham que teve alguma diferença? Professor, sinceramente, eu não lembro nem da posse do último presidente do país. Eu não lembro disso, não. Isso tem muito tempo. Professor, não empurra, não, pô. Mas olha que interessante. Essa foi a posse do Papa em 2005. Essa foi a posse do Papa em 2013. Olha o que eu estou falando de comportamento das pessoas. Vocês estão vendo aqui como é que elas se portam? Vocês estão vendo aqui como é que elas se portam em 2013? Ah, mas isso mudou alguma coisa em relação às pessoas? Olha lá como é que estava a Hillary Tá. Clinton Entendi. na campanha à presidência. Então, aqui, ó, eu não tinha nada. Aqui agora eu já tenho todos fotografando o evento. Agora aqui eu já tenho todos se fotografando no evento. Então, não adiantava mais Isso é uma fotografar o evento. inovação, né? Era eu aparecendo em evento. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a elas se autofotografarem. Correto? E aí começaram a fazer o quê? Começaram a fazer as selfies e se mostrar para todos os lados. Bom, o que isso tem a ver com inovação, Fred? Isso tem a ver com inovação porque a Revlon foi lá e criou um estilo de maquiagem para as pessoas se automaquiarem rapidamente para fazer as suas selfies e fazer as suas aparições nas redes sociais. Então, estão vendo o que nós estamos falando de observar o cliente? Quer dizer, o que a Revlon fez? Ela começou a entender o que o mercado fazia, como que eles se portavam para criar um produto para aquele mercado. Você já passou o seu Revlon, Fred? Lógico, eu quando sento aqui, eu já estou todo maquiado, todo pronto para fazer a minha apresentação aqui, né? Diga, Deusa. Você sabe que eu fiquei... Quem que falou aí que você já passei meu Revlon? Sua ex-parceira de trabalho. Qual ex-parceira de trabalho? Olha aí, meu nome tá como o quê aí? Alegria. Ah, então é a própria, Marília Ferrari. Ei, Marília, tá joia? Você tá bem, Fred? Tudo ótimo, mas eu não passei a maquiagem, não, mas eu tive aqui uma luz, né? Já ajeitaram minha luz aqui para ficar bonito nessa foto. Bem-vinda, Marília. Diga, Deusa. Bem-vinda você. Deixa eu te eu falar fui uma coisa. Eu posso só fazer um comentário? Não é a Nokia que tinha toda a sua gestão era toda feita por um grupo de mulheres? Uma empresa literalmente feminina? Não sei disso, não sei dessa história, não. Pelo menos do artigo lá na época, ela não era dirigida por mulheres, não. Ela era dirigida uma empresa tradicional. Diga, Deusa. Eu fui numa exposição ali na Praça da Liberdade, em BH. Eu fiquei encantada. Você tira foto, parece que está dentro do quadro. Eu achei lindo. Olha que inovação legal. Parece que eu estava dentro do quadro. Tá vendo como é que é uma coisa simples, a Deusa, mas uma grande inovação? Quer dizer, você se tornou a peça mais importante do museu, né? Porque, na verdade, você se tornou o quadro do museu, né? E olha como é que é interessante isso que a gente está dizendo. Olha, Deusa, só para a gente entender. Os clientes e as pessoas, elas não compram ou produtos ou compram marcas, né? Elas contratam soluções que resolvem os seus problemas.
Vocês acham que isso é certo ou isso é errado? Eu não compro um produto ou um serviço. Eu compro alguma coisa que me transforma ou que resolve algum problema que eu tenho. Concorda? Concordo. Você não compra um carro, né, Adeus? Você compra o quê? Você compra a sua mobilidade para todos os lugares que você quer ir. Correto? Certo. E por que Correto. que eu gosto de contar essa história? Porque isso aqui foi uma pesquisa feita com esse cara aqui, chamado Clayton Christensen. E ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos. Isso é uma pesquisa, depois tem um link ali, né? O link está ali embaixo. Se vocês quiserem pesquisar isso, Clayton Christensen e a pesquisa sobre o milkshake. Nos Estados Unidos, as pessoas, muitas das pessoas que saem para trabalhar, compram milkshake na parte da manhã quando vão para o serviço. Então, por exemplo, os trabalhadores lá saem de carro, passam no McDonald's, compram o milkshake e vão para o serviço. A minha pergunta é, por que que as pessoas compram milkshake na parte da manhã quando estão indo para o serviço? O que que vocês acham? Alguém se arrisca a dizer por que que uma pessoa, um executivo, quando está indo trabalhar nos Estados Unidos, passa no McDonald's e compra um milkshake? Posso falar, professor? Pode. Eu acho que é para ganhar tempo. Para ganhar tempo, Fonte Rose, de por quê? energia. Fonte de energia, Praticidade, praticidade. sem considerar que é disciplinado, né? Fazer Sem, isso, né? sem considerar que é Usar o seu disciplinado. ativo, que é o mais importante da sua vida, que é o seu tempo, e não ficar à mercê da falta de tempo de se alimentar ou de ter um prazer ou alguma coisa nesse sentido que o alimento te proporciona, né? Legal, Isabel. Olha o que que acontece. Esse conceito criado por esse cara, chamado Clayton Christensen, ele diz o seguinte, que as pessoas compram as coisas por três motivos. Ou pela questão funcional, ou pela questão social, ou pela questão emocional. Todos vocês aqui, sem dúvidas, disseram todos os fatores funcionais que fizeram essas pessoas comprar milkshake. Energia, praticidade, tempo, tudo isso. Sabe o que que a pesquisa do Clayton Christensen apontou? Sabe por que que as pessoas compram milkshake nos Estados Unidos quando vão para o serviço pela manhã? Porque elas precisam de uma companhia. Então, ao ter um milkshake na mão, ao tomar o milkshake, elas têm uma companhia com elas, tá? Então, quando eu digo isso, que eles têm uma companhia, eu estou dizendo o que que eles fizeram? E isso é uma pesquisa comprovada. Para eles terem mais companhia ao ir para o trabalho, o que que eles fizeram? Eles engrossaram o milkshake, e ao engrossar o milkshake, as pessoas tinham mais companhia por mais tempo. Então, você pensa bem, um pai que ia no McDonald's comprar um milkshake pela manhã para ir para o trabalho, ele queria uma companhia. Mas quando ele ia no final do dia tomar o milkshake com o filho dele, ele não ia pela companhia, porque a companhia já era o filho dele. Aí ele ia degustar uma coisa doce, sabor e tudo mais. Então, pode parecer, gente, quando a gente fala dessa orientação para o cliente, de entender esse cliente, que isso é uma coisa absurda, que isso é... mas não é, e eu vou mostrar para vocês se é ou se não é, tá? E aí eu quero que vocês me digam, vou trazer para uma realidade nossa, e vocês me digam se o que eu estou falando faz sentido ou não. Ô, professor, Diga. ô, professor, é até interessante isso que você falou. Eu, com o meu produto, eu faço questão de entregar, às vezes, os meus clientes no escritório dele, para ele ter a companhia de chegar em casa e degustar um nhoque com um belo molho da Leve Sabor, convidaria com sua família. Adorei isso. Então, presta bem atenção, Isabel, no que você está dizendo, porque olha como é que eu vou mostrar um exemplo, né? Quando você diz assim, o que que você está vendendo? Olha como é que é interessante, a Isabel falou, eu estou vendendo um nhoque. Você pode entendê-lo como um alimento, correto? O que que é o nhoque que eu estou vendendo? É um alimento. Não, mas eu estou vendendo uma companhia. E olha aqui o que eu vou mostrar para vocês, né? Que essa palavra vem do inglês, quer dizer, jobs to be done, que é o conceito. O que que as pessoas buscam quando elas vão tomar um café?
O mesmo café da manhã é a mesma coisa que a gente busca no café da tarde? Tenho certeza que não. E a mesma coisa que a gente toma um café em casa ou toma um café na rua, a gente busca a mesma coisa? Também não. Então, eu estou saindo do milkshake, estou trazendo para a nossa realidade, do café, de todos nós aqui dentro dessa sala, no nosso dia a dia. Então, você toma um café como um companheiro e tanto. Você está tomando café porque ele é gostoso? Não, você está tomando café porque ele é um companheiro naquele momento. É o seu companheiro naquele momento que você está tomando um café. Você toma um café porque fazer negócio sentado em torno do café faz muito sentido, porque o papo flui melhor. Ter uma energia através do café para estudar também é uma coisa que as pessoas fazem para degustar o café. E tomar um café para esquentar, para deixar o corpo quente, para deixar a alma quente, também é uma coisa que a gente faz. Amigos no café, você marcar com os amigos para tomar um café, para bater um papo, para comer uma rosquinha, para comer uma broa, também é uma coisa. Acordar com café, ou seja, eu acordo e a primeira coisa que eu faço é tomar um café para ter energia, é uma coisa. E eu ter o café como status hoje, os baristas, as pessoas que compram o café, que falam do café e tudo mais. Então, olha o que eu falei. Eu falei de um produto só, chamado café, que eu sou capaz de apostar que vários de vocês aqui dentro viram este café em vários momentos de formas distintas. E eu tenho certeza que eu estou vendo aqui a Deilza e a Rosimeire. As duas tomam café por motivos diferentes em momentos diferentes. A Deilza, pela carinha dela que eu estou vendo, ela acorda de manhã e toma um café para ficar, para acordar. Na hora que chega depois do almoço, ela chama uma amiga dela para vir tomar um cafezinho na casa dela, para bater uma prosa, falar mal da vida dos outros, né, Deilza? Estou brincando. Mas para bater uma resenha, né? Ah, e ela falou isso. Mas você faz isso, Deilza? Faço. Então, Faço e adoro tomar café com os amigos. então, olha o que nós estamos falando, Deilza. Você toma café de várias maneiras diferentes. Correto? Correto. Então, olha como é que é interessante isso que eu estou dizendo para vocês, gente. Quando as pessoas vendem um produto, pode ser diferente do porquê as pessoas estão comprando. Então, eu posso vender um produto para a Deilza e dizer assim, Deilza, compra esse café porque ele é o melhor café para acordar. Ou dizer, Deilza, toma esse café porque esse é o melhor café para bater papo com as amigas. Ou eu posso dizer, Deilza, toma esse café porque esse é o melhor café para ser seu companheiro. Percebendo que tudo que eu estou dizendo está ligado àquela coisa que eu falei lá no começo, de desenvolver produtos e inovar com foco nos clientes. Então, por que a Deilza compra um café? A Deilza compra um café por diversos motivos durante um dia dela. Faz sentido, Deilza? Eu estou dizendo para você porque eu estou te vendo aqui na câmera, né? Mas queria ouvir Sim, mais alguém. faz Alguém, sentido. alguém? Realmente faz sentido. A Jojo comentou aqui, sensacional aula, Maria das Graças, boa noite. Mas estão percebendo, então, o que eu quero mostrar para vocês, como é que existe uma sutileza aí entre dizer o que a gente de fato está comprando e como a gente tem que olhar para os nossos clientes? Esse é o grande desafio que a gente precisa atender, né? E aí a minha pergunta é, já que você é essa pessoa, Deusa, que toma vários cafezinhos durante o dia, quanto que você está disposto a pagar num café? Professor, o café que eu compro, eu acho mais caro, mas é o melhor. Para mim, é o melhor. Quanto que ele custa, Deus, o quilo do café? O pacote de meio quilo custa R$16,90. Então, o pacote de 1 quilo custa por volta de R$ 33, mais ou menos. É. E eu Quem mais? gasto um pacote por semana. Um pacote por semana. Quanto que vocês pagam aí, pessoal, no cafezinho? Quanto vocês pagam? 1 quilo de café. Estou falando 1 quilo de café, mais ou menos.
Varia muito. Por Quanto que é a sua exemplo, ali, mais ou menos? eu posso comprar um café que o quilo dele custa mais de R$ 50, ou um outro mais barato, depende do que eu estou buscando na hora. Eu Sim. gosto de café, eu sou uma viciada em café, então Hum. eu uso Você café tem... para todos esses momentos aí. Qual café que você gosta de tomar, Shirley? Eu gosto de tomar um arábico, enfim, gosto de comprar também grão para Pra moer. moer, fazer na hora. Depende. Então, eu tenho máquina de café, aquela Nespresso, aí eu compro aquelas cápsulas com sabores diferentes, com caramelo, chocolate, não sei o quê. Então, tudo Legal. depende, entendeu? Aí, por Depende. exemplo, quero encontrar com a família, vamos fazer um café em família, encontrar com amigos, aí eu quero então um café diferente. Adoro ir para uma cafeteria, e numa cafeteria a gente geralmente paga um café mais caro, né? Um café expresso. Então, depende muito do momento, do que eu estou buscando naquele momento mesmo. Então, olha No que dia a legal. dia, eu compro um mais barato e tal, mas para outras coisas especiais, assim, eu sou capaz de pagar sei lá, R$ 10 por um cafezinho, sei lá, dependendo do que eu estou fazendo no momento, entendeu? Então, Pois ontem eu ganhei 1 quilo de café de R$ 350, diretamente da mão da produtora, que vende para é, exportação, um café do sul de Minas. que maravilha, Marília. Mas é um cafezinho totalmente transparente, com sabor literalmente de fruta, da fruta do café, e que eu jamais pagaria, nem R$ 100, nem R$ 50 por 1 quilo de café, por meio quilo, né? Que a gente compra meio quilo de café. E sobre as cápsulas, elas são bacanas, mas na Europa elas estão proibidas por causa da contaminação do alumínio. Quando fura a cápsula lá dentro da maquininha, há um contágio, um alto contágio de alumínio. Enfim, Você tem maquininha de Nespresso, Marília? eu tenho, se é Nespresso, eu não sei, é uma vermelhinha aqui, a marca dela eu Vermelhinha. nem sei. É. É. Eu Então, soube dessa questão da cápsulazinha. Eu já tive máquina, já tive um monte de coisa, até que eu resolvi voltar ao nosso café da fazenda, que é o coador de pano, de flanela, sim. fervo a água, o processo tradicional, antigo, colocando a água bem devagarzinho. E eu uso uma marca que eu conheci em São Paulo, chamada Santa Mônica. Eu não compro aqui em Belo Horizonte, eu compro pela Amazon. Legal. Você E não eu tá já com a... cheguei a comprar o grão dele e moer em casa, que eu desorientei a hora que eu provei o processo todo do paladar do café. Eu falei, gente, que isso? Mas você não tá com o aro café na meia, não, né, Isabel? Café na meia Não, geralmente não o fica muito professor não bom, usa esse não. trem, não, porque eu não uso tênis. Ah, Você queria falar na cueca ou na calcinha, né? graças a Deus. Eu não uso tênis, professor. Mas Então, então, E eu já olha, cheguei a entrar no esquema de eu mesma fazer o coador, porque eu não achei o coador legal. na espessura da flanela no mercado. Aí eu fui na loja, comprei a flanela, cortei e fiz. Eu tenho aqui um estoque. Legal. Olha como é que é interessante, então. Quando eu perguntei sobre a disposição de vocês pagarem pelos cafés, e a Sheila falou, eu pagaria 20, o outro pagaria 36. Vocês acham que alguém pagaria R$ 500 num quilo de café? Alguém falou R$ 300. A Sheila falou que acha que pagaria. Mas Eu- quando a gente aprecia, a gente paga, sim. É um Tem pessoas prazer, que eu é um sei que presente que a pagam. gente... Esse negócio é muito relativo, entendeu?
Porque se a gente tem grana, a gente paga. Se a gente não tem, a gente não paga, não. E eu vou te explicar, Isabel, que nem é quando a gente tem grana ou quando não tem grana. Eu vou te mostrar isso, vou te dar esse exemplo. Quando a gente compra um café numa saca de café, ele vem 60 quilos, ele custa mais ou menos 12 centavos cada cafezinho que vem numa saca, portanto, o quilo sai a R$ 20. Quando eu compro meio quilo de café pilão, ele tem 167 cafezinhos, então, portanto, o preço unitário sai a 22 centavos. Quando eu compro uma cápsula de café Nespresso, ela custa R$ 3,20. Isso significa que cada quilo de café na cápsula sai a R$ 533. Ou seja, você já paga R$ 530 por um quilo de café, sem saber que paga um quilo de café R$ 533 quando você toma uma cápsulazinha. Então, olha o que eu Viu estou por que eu querendo dizer. voltei a fazer no coador? Mas olha o que eu estou querendo dizer para vocês, gente, de olhar para o cliente e de olhar para o produto. Quando a gente olha para o produto, a gente está vendendo café. Quando a gente olha para o cliente que toma um café Nespresso, eu não estou olhando para o café. Eu estou olhando para tudo que ele tem a partir do que ele consome o café. Então, quais são os benefícios que ele tem? É um café rápido, é um café gostoso, é um café ágil, é um café prático, é um café... Agora, ele tem a percepção que ele paga R$ 573 pelo quilo do café? Não. Ele tem disposição a pagar R$ 3,20 por uma cápsula? Tem. Então, estão vendo como é que preço, inclusive, é uma questão relativa a partir do momento que eu inovo e entrego aquilo que o cliente está querendo? Esse é o grande desafio que a gente tem. Tá? Professor, inclusive, aquele café que eles colhem das fezes do jacu custa mais de R$ 1.000 o quilo. Exatamente, eu não sei quem conhece isso, na verdade, o que que é? O jacu, ele se alimenta do café, depois ele defeca o café, né? Ele é todo preparado lá, ele defeca o café, e ele é feito um café especial a partir do café do jacu, que é um dos mais caros do mundo, né? E aí a minha pergunta desse conceito de job to be done é o que que o cliente realmente quer comprar com cada um dos 3 produtos abaixo, né? O que que ele está querendo, o que que ele está resolvendo, o que que ele está querendo resolver na vida dele? Vocês estão vendo quais são os produtos que estão aí? Uhum. O que que as pessoas estão querendo resolver aí com esses 3 papéis? Vai limpar, fazer higiene. Limpar o quê, Maria? Pessoal, o twin da gente. Então, Maria, olha... não tem só o papel higiênico, não, tem a toalha também. Mas Eu olha não uso toalha, não. O limpar você acertou, agora o resto que você falou, não necessariamente. Mas olha o que que nós estamos dizendo, e aí quando a gente diz assim, será que as pessoas vão querer comprar determinado produto? Nós estamos mostrando aqui exclusivamente papel higiênico. A cantora Beyoncé tem pacotes e mais pacotes de papel higiênico na sua lista de exigências para show. O Simon Cowell, que é aquele jurado mal-humorado do American Idol, ele só usa papel preto no banheiro, né? E as boates de Paris também usam isso. Então, olha aqui, nós temos 2, a princípio, papel higiênico, e o papel higiênico aqui, que ele é todo colorido, cheio de história e tudo mais. Olha o preço desse papel higiênico. Olha quanto custa esse papel higiênico. Aí você vai dizer assim, nossa, Fred, é uma loucura. Não, não é uma loucura, porque tem cliente para comprar esse produto. Então, quando a gente pensa em inovação, que a gente acha que a gente não vai fazer, né, coisas para todo mundo, gente, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é identificar o nosso cliente, é identificar para quem que eu vou vender, né? É isso que a gente tem que fazer, tá? Agora, olha que interessante. O que que vocês estão vendo aqui? Nesse caso aí é a mochila, né? Vocês estão vendo? É a mochila? Não, estou vendo um casal. Aliás, um casal não. É que eu estou no celular. 2 Eu estou vendo pessoas. 2 homens com mochila nas costas. Isso. Olha que coisa interessante. A O roupa caminho deles é igual, praticamente. A roupa deles é igual. Mas qual é o caminho desejado por eles? É esse aqui? Esse é o caminho desejado por eles? Vocês estão vendo aí? Eu acho, é, eu acho que é o seguinte,
não foi observado a necessidade do cliente. Ele está atravessando no jardim e não pela calçada, porque é o caminho mais curto. E ninguém observou isso. Rogério, matou a pau. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos falando? Nós estamos falando que este caminho aqui é o caminho desejado. E o que que acontece? Uma coisa é eu fazer o design, a outra coisa é a experiência do usuário. Então, quando a gente fala lá do caminho desejado e a gente fala do design da experiência, quando eu foco no produto, olha o que que eu fiz. Eu criei uma calçada para dizer para ele aonde eu gostaria que ele fosse. Só que ele já me mostrou que ele quer vir por aqui. E eu, ao invés de observar que ele quer vir por aqui e fazer esse passeizinho pequenininho, eu fui fazer o passeio que eu entendo que é normal, que eu inovei, eu criei a calçada ideal para ele, mas ele te fala, ele está te mostrando que ele não quer aquela calçada, ele está te identificando que ele quer uma calçada diferente. Então, é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes a inovação está debaixo dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos dedos, das nossas mãos. Eu tenho que tentar enxergar o que efetivamente ele quer como experiência, e não aquilo que eu quero desenhar para entregar para ele como melhor. Esse é o grande desafio. Inclusive, não deve ter sido só ele, porque não tem nem planta no caminho. Exatamente. Na verdade, muito mais pessoas passaram aqui, meu Deus. Esse é o grande desafio. Tá? Então, gente, nesse bate-papo nosso de hoje, e daqui a pouco eu vou deixar vocês, vou passar duas coisas aqui, vou deixar vocês fazerem várias perguntas, eu queria deixar algumas frases aqui, que são frases bem interessantes para a gente refletir sobre o nosso bate-papo. A primeira delas é: a transformação é do consumidor e não do digital. Então, hoje, por exemplo, a gente fala, por que transformação digital? A transformação não é digital. A transformação é do consumidor. O consumidor está mudando. E aí, quando ele muda algo para o digital. Não necessariamente é o digital que vai mudar ele. Tá? Então, nós já somos digitais, né? Estamos todos aqui numa aula, digitalmente, assistindo uma aula, cada um no seu espaço, no seu local, vendo esta aula. Correto? Então, cada um aqui quer efetivamente entender a sua transformação de consumo. O segundo é que a tecnologia permite que o humano seja mais humano e, por isso, buscar a felicidade. Então, o que a gente está fazendo? Nessa conexão nossa digital, a gente está nos permitindo ser mais felizes, batendo papo sobre inovação, nos conhecendo, nos conectando e falando sobre inovação, né? Um terceiro, para ser relevante, é necessário você ter 3 coisas: empatia, curiosidade e colaboração. Então, tenha a capacidade de enxergar com o olhar do que os outros vão enxergar no seu produto. Segundo, seja curioso para entender e para buscar o que eles podem estar querendo. E terceiro, seja colaborativo, inclusive com o seu cliente. Colabore com ele, tente entender com ele o que está melhor para ele ou não. Tá? Quarto ponto, a mentalidade de aprendiz é a nova moeda. Todas as verdades que nós acreditávamos e tínhamos até hoje, até agora, não é mais válido, porque tudo muda a todo momento. Tá? E, por último, para inovar, você precisa pensar grande, começar pequeno e agir rápido. É isso que a gente tem que fazer. É dessa maneira que a gente consegue inovar. Né? Tá? Então, tudo vai depender de uma pesquisa de mercado, né, professor? Sim, agora a pesquisa de mercado, Geraldo, é sempre uma coisa muito interessante quando você está dizendo. Uma pesquisa de mercado, muitas vezes a gente pode fazê-la de forma estruturada, né? O que é estruturada? É ir lá e perguntar assim: Geraldo, você gostaria de comprar um café que tivesse o sabor de caramelo? Aí você pode me responder assim: Fred, gostaria. A outra coisa, que é o que a gente chama de uma pesquisa
baseada no sentimento, na sensação, é eu não te perguntar, Geraldo, se você gostaria de um café com caramelo. É eu colocar o café de caramelo para você experimentar, e aí sim eu entender se você gostou ou não gostou daquele café. Por quê, Geraldo? Porque toda vez que eu pergunto, eu faço com que você racionalize para me responder, concorda? Então, se eu te perguntar uma coisa, você vai pensar e vai me responder. Que não quer dizer necessariamente que vai ser o seu hábito de consumo. Então, se você me perguntar para mim se, Fred, você gostaria de uma Ferrari? Eu vou te responder, Geraldo, gostaria. Agora, se você me der uma Ferrari, você acha que eu vou andar na Ferrari? Possivelmente não. Eu vou vender essa Ferrari e vou comprar o Land Rover, que é o carro que realmente eu gosto, que eu acho mais legal. Tá vendo como existe uma dualidade? Assim, você gostaria de uma Ferrari? Gostaria. Mas isso não quer dizer que eu vá andar de Ferrari, que eu vá ter ela como um produto na minha vida. Bacana? Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui, né, para a gente ir caminhando aqui para o final e para fazer algumas perguntas, um filmezinho bem breve, aqui 2 minutinhos e poucos, sobre o que é inovar e o que é buscar isso na vida. Beleza? Só façam assim para mim se vocês estiverem ouvindo. Opa, desculpa. O que eu quero ser quando crescer? Eu quero ter uma profissão que não me dê só comissão, me dê também condição de ir além da razão. Não quero só ter dinheiro, nem tampouco ser só rico. Quero um trabalho direito para poder viver feliz, só isso. Posso ser marceneiro, posso ser cozinheira, trabalhar de pedreiro ou no sol de uma pedreira. Se tiver uma menina, vai ser bailarina. E se for um menino, talvez tocador de sino. Mas, na verdade, o que me importa é somente uma questão: trabalhar com criatividade, hombridade, humildade e paixão. Na minha casa, tive muitos exemplos de todo tipo de trabalhador. Meu avô, funcionário público. Meu pai, grande batalhador. Minha avó fazia bolos e minha mãe curava dor. Quero viver bem neste novo mundo e trabalhar com muito fervor. Pensar e ter novas ideias. Me tornar empreendedor. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Aconteça o que acontecer, eu já sei o que quero. Eu quero é crescer enquanto ser. Não importa o caminho profissional que você escolheu na sua vida. Não importa se esse caminho vai lhe trazer mais ou menos dinheiro. Não importa o curso que você escolheu para fazer nesta ou naquela graduação ou pós-graduação. O que realmente importa são os valores que você carrega contigo. O que realmente importa é ter um trabalho que te realize e o faça feliz. O que vale na vida é tudo que você faz com o propósito de ser uma pessoa melhor, uma pessoa que saiba conviver com as diferenças que existem no mundo, acreditando que aquilo que é certo é o que vai lhe fazer um ser humano melhor. Seja feliz. O Jojo pediu aqui para liberar esse material, e infelizmente eu não posso por questões de direitos autorais. E essa história, esse livrinho, esse é um livro feito por mim, criado por mim, né, idealizado por mim, com a ilustração do meu irmão, com 2 parceiros muito grandes, né, que é o Tino Gomes na trilha e o Rubinho na locução, né, e o grande Léo, meu amigo, na produtora Max. Então, gente, né, queria mostrar aqui mais uma vez, né, enaltecer aqui todos os nossos patrocinadores, que só tem condição de a gente estar com esse projeto aqui por conta deles. Eu vou deixar para a gente fazer algumas perguntas e bate-papo no final. Quero aqui deixar todas as informações e dados do PPE, né, para que vocês possam aí fazer os contatos, enfim, né, terem esse papo aí. E, por último, eu quero só deixar uma coisa aqui, com 2 frases que, na verdade, eu acredito muito, né, que eu acredito muito que a simplicidade é o último grau de sofisticação, e acho que a gente tem que viver a vida. E isso não é só uma grande frase, isso aqui não é uma frase de efeito, isso aqui está aqui no meu braço. Se vocês puderem ver aqui, ó, isso está tatuado no meu braço, essas 2 frases aí. Bacana?
Vou deixar de compartilhar aqui, vou deixar aberto vocês para vocês fazerem perguntas, comentários, papos, o que quiserem. Estou aqui para a gente falar mais sobre inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços e soluções. Amei, amei a sua exposição. E Que bom, Deus. aquele ficar feliz, eu sempre ensinei meus filhos o seguinte: a gente veio ao mundo para ser feliz, ajudar o próximo. Exatamente. Não Não tenho importa a dúvidas. profissão. Quando meu filho falou, eu quero ser arqueólogo, eu falei, você tem certeza que você vai fazer um curso superior para viver sujo de terra? Ele queria escavação. Ele falou, mãe, mas você não me ensinou a ser feliz? E realmente ele é feliz nessa profissão. É isso aí. É isso que tem que ser. Eu também fui. Desculpa. Obrigada, Adeilza, professor. Foi ótimo. Adeilza, só a Oi. força que você deu para o seu filho, ele já é feliz por isso. Realmente. Obrigado, viu? Maravilha. Geraldo, acho que queria fazer uma pergunta, Geraldo. Dentro daquele exemplo até que você citou da Ferrari, como é que eu trabalharia, por exemplo, a pesquisa de mercado e experimentação? Existe uma forma assim, de você trabalhar as duas? Porque eu acho que a pesquisa de mercado ela é relevante no sentido de você errar menos. Vou falar que você Com não vai certeza. errar. Mas assim, eu gostei muito do exemplo também da experimentação. Essas duas coisas elas podem ser casadas para eu trabalhar as duas coisas junto. Por exemplo, eu quero inovar num determinado produto. Só Sim. um pensamento aqui. Não, na verdade, É Geraldo, válido. na verdade, Geraldo, o que é importante você fazer, e aqui não é nunca desfazer os modelos de pesquisa, né? Na verdade, eles são complementares. Então, você pesquisar, perguntando, né, fazendo esse tipo de pesquisa, de aprofundamento, porque aí você pode, inclusive, tentar entender mais a fundo o que as pessoas poderiam querer no seu produto ou no seu serviço, legal. Mas, ao mesmo tempo, observar é fundamental. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: muitas pessoas acham que fazer pesquisa é uma coisa super fácil, né? Simples, assim, vou lá, vou perguntar para o que ele acha, ou vou observar. Não é. Na verdade, inclusive, quando existem os estudos de pesquisa, eles têm um nível de profundidade, inclusive de compreensão do ser humano, né, através da antropologia do consumo, através dessas coisas, da sociologia, que é muito complexo, né? Então, obviamente, para trazer uma coisa mais simplificada para você, Geraldo, então, não sei qual é o seu produto, mas vamos aqui, vou sugerir, tá? Vou te dar um exemplo bem, vamos dizer assim, bem básico, tá? Eu vou pegar a Isabel como nosso exemplo aqui. Você que vende nhoque, né, Isabel? Você que falou? Isabel falou que vende nhoque, né, Sim. Geraldo? Então, vamos fazer assim, que a Isabel vai lá e faz uma pesquisa de mercado para entender se o nhoque, por exemplo, se o nhoque tradicional é o melhor nhoque do mercado. E aí todo mundo responde, não, eu gosto de nhoque tradicional, eu gosto de nhoque tradicional, eu gosto de nhoque tradicional, eu gosto de nhoque tradicional. Aí ela pesquisou, foi no supermercado e pesquisou, e todo mundo respondeu que gosta do nhoque tradicional. Beleza. Aí ela foi lá no mercado e vendeu o nhoque de espinafre. E ela ficou lá dentro do supermercado observando como é que as pessoas compravam. Todo mundo respondeu para ela que gostava do nhoque tradicional, mas na hora de comprar, todo mundo comprava o nhoque de espinafre. Ela consegue fazer uma observação entre o que ela está perguntando e as pessoas estão dizendo e o que de fato as pessoas estão consumindo. Percebe? É claro que eu estou dando um exemplo de uma pessoa que está aqui dentro, de um empreendedorismo, né, dentro do nosso cenário, mas é importante, mesmo que seja minimamente geral, ter essa capacidade. Senão a gente fica sempre achando que o nhoque tradicional é o melhor. Mas a Isabel nunca observou se muitas vezes o nhoque, por exemplo, de espinafre está saindo mais, entendeu? Então, são coisas a serem pensadas. Não sei se te respondi bem a questão aí, Geraldo. Ô, professor, No caso por exemplo, igual como que ela chama? Isabel. Né? Para as pessoas poderem comer, levar o nhoque de espinafre,
teria que necessariamente passar por uma experimentação? Parece que já foi respondido, parece que não há essa necessidade, né? As Sim, pessoas podem lá, visualmente, ou até para mudar de sabor, já leva aquele outro. Eu estava pensando exatamente. se realmente a pesquisa de mercado com experimentação ela teria mais assertividade do que simplesmente, sabe, só uma pesquisa de mercado, só experimentação. Mas o exemplo da Isabel, ele me tirou essa dúvida aqui. Eu acho que Tá? a complementariedade, Geraldo, é sempre o que vai ser melhor, porque se você fizer só observação, pode te dar talvez uma miopia, se você fizer só pergunta, talvez pode te dar uma miopia, né? Então, assim, essa complementariedade sempre é bom, porque você consegue ter uma visão mais ampla e genérica do que está acontecendo, entendeu? Então, assim, perguntar é muito importante, mas a gente só não pode esquecer que toda vez que eu pergunto, as pessoas vão racionalizar, né? Se eu te perguntar o que você gosta, você vai parar para pensar para me responder. Agora, se eu for lá ver o que você gosta, aí eu estou te vendo de uma outra maneira, né? Engraçado que você deu esse exemplo e achei bem interessante, porque na época, quando eu criei a Leve Sabor Comidaria, não tinha um nhoque de batata e só tinha, não tinha a cozinha tradicional, porque ele foi lançado em cima da comida. A Leve Sabor Comidaria é uma empresa vegetariana, Sim, propriamente dita. Ela foi criada por causa dos produtos sem glúten, porque a minha sim. filha é celíaca, Celíaca, sim. não mora aqui, ela mora em São Paulo. Só que quando ela descobriu que era celíaca, o que o meu genro e ela sofreram para encontrar produtos dessa linha foi horrível. Meu genro passou a fazer curso, pesquisas e ele mesmo fazia a comida da minha filha. Quando Ela, eu só uma criei, ela pergunta, Isabel, ela mora em São Paulo? mora em Porto Feliz Fala, hoje. fala com ela para procurar uma empresa de uma pessoa que eu conheci num processo num projeto de inovação que é muito interessante. A empresa dela chama Mandala. E ela criou a empresa exatamente porque a inovação, ela era celíaca, Aonde? e Mandala? Mandala. Aonde que é essa empresa? Ela é de São Paulo, é de uma conhecida, deixa eu ver se eu acho aqui o link do site dela, mas procura saber lá se essa Mandala comidas especiais, deixa eu ver se é essa aqui. Mas então, só para dar continuidade, enquanto você procura aí, eu criei na linha sem glúten, vegana, sem glúten vegana. Os amigos italianos quase me mataram para trazer a italiana. Como você vai montar uma empresa de nhoque e não vai ter o Sim, tradicional? Como sim, você vai criar, vender molho se você não monta o bolonhesa? Eu não precisei nem fazer pesquisa. Mas, quando eu lancei, dentro dessa linha, isso de imediato, porque o tradicional chegou 2, 3 meses depois. O nhoque de abóbora cabotiá, batata doce, baroa, mandioca e inhame, sim. eu fiquei fazendo linha de produção desses produtos e o batata inglesa ficou quieto, Ah, entendeu? é. É aquilo Né? que você disse. Se você me perguntar o que eu gosto, o que eu gosto, eu vou falar com você que eu gosto do nhoque de batata inglesa tradicional. Mas se Sim. eu der para você provar o abóbora cabotiá, que é o caso do meu filho que não come legume e verdura nenhuma, nenhuma. Mas quando vai falar de nhoque, ele quer o abóbora cabotiá e come a travessa sozinha, Então, sozinho. olha como é Então, que é é uns interessante. troços malucos. Olha como é que é, inclusive, interessante, Geraldo, o que a Isabel está dizendo. Quer dizer, tem muitas pessoas, se eu perguntar para ela que tipo de nhoque que ela quer comer, que foi o que eu falei lá atrás que ela quer consumir, ela nem vai dizer isso, porque ela nem sabe que existe, né? Então, imagina, se eu faço uma pesquisa e não pergunto Para isso. ela só existe o tradicional de batata É, inglesa. exatamente. Mas eu adorei o exemplo que você deu
de espinafre, que eu estou para lançar isso, quem sabe cola agora. Aí, ó, tá vendo? Adorei, adorei. Olha, eu tenho uma sorte fantástica, uma mão de Deus fantástica em toda sugestão que um professor do IPPE dá. Então, A você, por favor, última foi o nhoque sem lactose que eu lancei por causa da Fernandinha Costa. depois Vai você, que o Fred Albuquerque sai, eu depois você lanço me por manda causa e eu do Fred. experimento, hein? Vou lançar o de espinafre em homenagem ao Fred Albuquerque. Olha isso, que legal. Adoro, adoro. Legal, adorei. Obrigado, Isabel. E Mas aí, realmente é pessoal? verdade essa coisa da pesquisa, ô Geraldo. Às vezes a pessoa nem conhece. Então, quando ela prova, ela fala: Nossa, existe isso? Existe. Na verdade, eu tenho 9 sabores ao longo do projeto da Leve Sabor Comidaria de nhoque para lançar. Vocês já ouviram falar que existe nhoque de chuchu? Não. É louco, né? Show de bola, Isabel. Quem mais? Acho que a Shirley quer falar, né, Shirley? Sim, Isabel, eu acho. Oi, oi. eu gostei do zero lactose, porque eu tenho dificuldade de comer fora por causa da bendita lactose das coisas. Eu tenho muita Deilza, baixa um pouco o seu celular, que eu estou vendo só seu pescoço. Aí. Estou vendo só seu pescoço. Amor, ó, o pessoal da sala, com permissão, professor. Instagram, Leve Sabor CS. Tudo junto. Leve Sabor CS. Entra lá e manda mensagem: Isabel, lá tem o nosso telefone, que é só recebo o pedido pelo WhatsApp. Eu tenho delivery agendado, entrega na porta da sua casa a hora que você quer. Você tem formas de pagamento Pix, cartão, dinheiro, não estão fazendo isso mais, não, gente, porque ninguém tem dinheiro no bolso, não, entendeu? É só no banco, no Pix ou no cartão. Mas fique à vontade. Será um prazer te atender, com certeza, Deus. Vamos fazer Amei. Vamos fazer uma confraternização do IPPE regado a nhoques da Isabel. Bingo! Diga, acho que a Shirley queria falar, né, Shirley? Sim. Essa questão aí das perguntas, eu acho interessante, que a gente tem que saber numa pesquisa também o que perguntar, né? Com certeza. Como perguntar e o que perguntar. Eu já fiz 2 vezes pesquisas, eu faço geleias e já fiz também comidas em pote, agora devo retornar com esse projeto. Quando eu fazia comida, eu vendia para amigos. E aí, todos que compraram, eu fiz uma pesquisa e mandei para todos para ver, né? E eu não sabia muito o que perguntar, sabe? Então, assim, eu perguntei sobre sabor, consistência, Sim, valor, quantidade, várias coisas. Mas eu acho muito importante a gente procurar entender para saber o que perguntar e como perguntar, exatamente. né? Esse é o desafio, Shirley. Foi o que eu tinha falado com o Geraldo, né? Pois é. E das geleias também eu fiz a mesma coisa. A maioria das pessoas que já compraram, eu fiz uma pesquisa, sabe? Mas eu sinto falta ainda de alguma coisa. Então, de repente, a gente tem que procurar um profissional, alguém para ajudar em algo assim. Mas a pesquisa é muito importante, me ajudou muito. Com certeza. Shirley, deixa seu contato conosco aí para nós, meu bem, que me interessou essa sua geleia. Nós temos um Dia dos Pais chegando aí, quem sabe eu faço uma collab com você.
Tá, eu Olha, vou deixar aqui no chat. E eu faço geleias com xilitol também, tá? Eu faço Olha, alguns sabores diferentes. isso vai dar rock, hein? Pode ter certeza. eu Eu tô só, falando pra gente fazer a grande feira lá, vocês não estão acreditando, pois né? é, eu só Como não vou assim? deixar o Eu tô meu. louca que isso aconteça. Cobrei hoje da Eliane, traz de volta a feira. Inclusive, tô com uma ideia, isso já vai começar a ser executado a partir de amanhã, da gente montar um grupo de WhatsApp dos alunos do IPPE, com todo respeito aos outros, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas não é essa a intenção, não. De excluir ninguém, não. Mas montar um grupo dos alunos do IPPE que lidam com comida, com alimento. Legal, muito bom. Porque fortaleceremos esse grupo com psicólogo, aluna também, para dar força para quem tem Pesquisa, aquela coisa de timidez, né? Coisa que não tem nada a ver com a Isabel, e fazer com que esse nosso grupo, que não é de 10, 20 pessoas, não, eu quero puxar bastante, fazer um evento, nos apresentarmos. Um exemplo, como o IPPE Gourmet, ou a cozinha do IPPE, alunos que trabalham com isso, e quem sabe até montar uma feira fixa, boa. no domingo de manhã, num lugar legal, onde o pessoal faça caminhada e a gente possa vender os nossos produtos ali naquele momento. Muito bom. Adorei esse trem passou hoje lá na reunião, na consultoria. Eu falei, gente, precisamos reunir esse pessoal, porque cada Sensacional. um está distante. E, por exemplo, Dia dos Pais está chegando. Eu posso montar uma cesta com nhoque, molhos, caponata, que são os meus produtos, com a geleia da Shirley, entendeu? Com a receita de um drink barista da Alda. Cara, tem uma ajuda a outra. Isso aí. Dentro Isso das aí. redes sociais, essas coisas também. O Show de bola. engajamento, e a gente coloca, como é que chama o trem? O algoritmo, né? Não é isso que fala, professor? Deixa o É isso algoritmo aí. doido. Deixa ele Uai. funcionar. Deixa ele funcionar. Diga, Deusa. Eu ia falar com a Isabel, é porque eu vendo aventais e toucas. Aí, ó, pronto, você já está Então, na feira. já Já estou está na na feira. feira e eu já vou contratar para Leve Sabor Comidaria, que os meus já estão pedindo irmão. Então, pronto. Ótimo, gostei. Maravilha. Aí, ó, só inovação aqui, só conexão de inovações, hein, pessoal? Quem mais, gente? Professor, Mais você é show alguém? de bola, viu? Tem mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa que vocês queiram aí para a gente falar de hoje? Estou adorando o papo aqui entre nós. A única coisa que pode parecer, pode não parecer, mas parece, aí eu vou contar para vocês, eu fiz uma cirurgia terça-feira de hérnia inguinal. Então, eu estou sentado aqui, já assim, esperando como é que... Mas Esperando acabar eu, para você levantar e sair da posição. não, mas eu adoro fazer isso, assim, só que eu até tinha ligado para a Luciana, falei, Luciana, vamos ver se até amanhã eu estou melhor. Aí hoje eu acordei ótimo, né? Ontem eu ainda estava com muita dor, hoje eu estou 100%. Mas aí você fica sentadinho aqui, né? Fica um pouco da pressão aqui. Mas estou Você não tem recuperando, graças aquela a Deus. almofadinha redondinha, não? Eu estou na almofadinha aqui, estou sentado, mas já tem que dar aquela levantadinha para dar uma Mas caminhada. pelo assim. jeito, o seu tamanho, você é grandão com o tamanho da almofadinha, né? Ai, ai. Bem, Mas e eu tô aí, adorando turma? tudo. Gostaram? Gostaram do papo? Maravilha. Eu que agradeço aí a todos vocês. Aqui a turma Deusa está mandando aí o telefone no chat. Peraí, Ítalo, não fecha, não. Não vou fechar, não. A Deusa está aí. A Shirley também me mandou. Eu te mandei lá o Já endereço, anotei. Isabel, do Mandalas Comida. Você viu? Mandala Comidas, que chama, .com.br.
Aonde você Mandei colocou? Vamos ver. aí para cima aqui, ó. Mandala Comidas aqui, ó. Ah, tá. Já copiei. Maravilha. Que é o que eu te falei lá das comidas celíacas. Vou mandar para minha filha. É. Show de bola. E quando, por favor, eu peço a todos vocês. Cadê o trem, gente? Eu peço a todos vocês que entrem no Instagram, Leve Sabor CS, e curtam a página da Leve Sabor Comidaria para a gente não se perder. E eu retribuo a curtida de cada um, entendeu? Muito bom. Para que haja interação nas páginas. Eu acho que a gente não pode perder essas conexões que a Com gente certeza. faz dentro das aulas. Eu Com fico certeza. triste quando não tem uma aula gostosa como essas. Que bom que você gostou. Muito. Pessoal, mais alguma coisa? Mais alguém quer alguma pergunta, alguma coisa? Agradecer. Está agradecendo. Obrigada a todos, obrigado, professor, pela gentileza depois de uma cirurgia dessa que não é fácil, mas foi Maravilha, ótimo, Sheila. muito Que bom, bom. viu? Obrigada, foi Gostei muito. bem enriquecedor. Muito bom. Gostei muito de estar com vocês aqui também, batendo esse papo aqui hoje. Espero estar com vocês em outras oportunidades aí em papos no IPPM. Faço as minhas palavras, as palavras da Shirley. Eu confesso a você que eu não ia fazer a inscrição desse curso, dessa palestra. E os meninos me mandaram, eu peguei e falei assim, peraí, eu estou com a cabeça tão maluca, porque eu estava com linha de produção, mexendo com outra coisa. Peraí, deixa eu ver aqui como é que é o tema mesmo. Aí, inovação eu quero. Deixa eu Acabei ir lá. saindo com inovação e com o produto, né? Eita, que maravilha. Mandar um nhoque de espinafre para você. Quero testar. Gente, um grandíssimo abraço para todos vocês. Excelente fim de semana. Espero que vocês tenham gostado muito do papo. Vamos marcar aí uma próxima oportunidade. Estaremos juntos aí nesses nossos encontros. Agradecer a turma do IPPE, aos patrocinadores e a todos nós aí. Valeu demais, Professor, pessoal. Valeu. Diga aí, então. Adeilza, vou entrar em contato, Shirley. Valeu, professor. Marília, cadê? Marília sumiu? Vambora, Obrigada, gente. Ítalo, beijo, querido. Recuperação rápida para ti. obrigado. Professor, muito obrigado pela palestra, tá? Queria te agradecer aí. Pessoal, Valeu, muito Ítalo. obrigado pela presença de todos também aí mais uma vez, né? A gente está Nós não concluindo vamos a tirar semana foto, com não, Ítalo? sucesso. Podemos tirar foto sim, com certeza. Vamos abrir a câmera aí, galera? Todo mundo, eu sei que todo mundo passou perfume, tá todo mundo dando tomado, menos eu. Pessoal, quem tiver vontade, puder abrir a câmera aí, por gentileza, para a gente estar registrando o momento, tá? Acredito que é bem valioso aqui para o PPE, tá? A Ivana abriu. Mais alguém? Geraldo sumiu. Cadê o Tânia, Geraldo? Gilmar chegou. Gilmar, querido, você está aqui, meu bem? Mais alguém? Eu estou aqui. Pessoal, então, quando eu falar já, a gente registra, ó, a Marina entrando. A Marina já está Marina, deitada. aqui, que lindo. Ô, gente, perdão, já estou quase dormindo. Eu estou realmente com muito sono, estou cansada demais. É, final da semana acaba puxando, né, Dia inteiro Marina? no IPPE, né? É, Dia todo, nós passamos o dia Não inteiro. vou nem sair na foto, não, gente. Gente, o bolo dessa mulher é maravilhoso, hein? Eu não vou nem sair na foto, não, Ítalo. Por Ítalo, hoje, bate não. logo, pega ela na cama. Não!
Então, ó, quando eu falar já, pessoal, aí eu tiro a foto, hein? Um, dois, três, e já. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau, gente. Um Abrir grande a abraço a todos câmera. vocês. Ô, gente, hoje eu Obrigadíssimo, fiquei viu? no PPE o dia inteiro, viu, gente? Por isso, eu estou muito Valeu. cansada. Eu estou trabalhando sem parar desde terça. Obrigada a Sem todos. Boa problema. noite. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Ótimo tchau, fim de gente. Tchau, semana. tchau, pessoal. Bom Professor, descanso. Tchau. melhoras para você. Ótima recuperação. Tchau. Um Ítalo abraço. também, querido. Muito Recuperação obrigado. maravilhosa para ti, viu? Obrigado. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, Tchau, tchau. Deilton. Valeu. Tchau, tchau, Até. pessoal. Tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Ótimo final de semana e até a próxima. Qualquer coisa É. estamos à disposição, tá? Ok. Vou estar encerrando aqui, tá, pessoal?